Lembra daquela época? A gente corria da escola para casa, ligava a TV e lá estava ele, Steven Seagal, o mestre do Aikido, o herói de ação que não precisava de dublês. Ele era imbatível. Nico, Casey, Ryback. Nomes que ecoam na nossa memória com o som de ossos quebrando e a certeza de que o bem sempre venceria. Se você também sente essa nostalgia, se esses filmes marcaram sua vida, faça parte da nossa comunidade. Se inscreva no canal, porque hoje vamos viajar no tempo. Nós crescemos com ele. Vimos Seagal dominar as bilheterias nos anos 90. Cada filme era um evento. A Força em Alerta, marcado para a morte. A gente colecionava os pôsteres, imitava os golpes. Ele era mais que um ator. Era um ícone, uma promessa de justiça rápida e eficiente na tela do cinema. Ele era o cara que sempre sabia o que fazer. O mestre Zen, com um rabo de cavalo que resolvia tudo na base da técnica e da atitude. E por um tempo, parecia que ele seria eterno. Mas o que acontece quando o herói tropeça? No auge do seu sucesso, em meados dos anos 90, a Warner Bros. Queria mais. Eles queriam Seagal no universo de um dos maiores heróis de todos os tempos. Eles queriam Steven Seagal como Batman. Sim, você ouviu direito. O projeto era sombrio. Uma versão muito mais violenta do Cavaleiro das Trevas. Seagal, com seu estilo único, parecia a escolha perfeita para um Batman que quebraria mais do que apenas os espíritos dos vilões de Gotham. Imagine só, o mestre do Aikido, com seu olhar de aço, vestindo a capa e o capuz. A ideia era ousada, talvez ousada demais. O estúdio ficou com medo. Medo de manchar a imagem do Batman. Medo da reação do público. O projeto foi engavetado. E em seu lugar, tivemos o Batman de Val Kilmer. Ficamos imaginando como seria um Batman diferente de tudo que já vimos. Uma chance que se perdeu, mas essa não foi a única vez que Seagal quase se tornou um super-herói. Antes de Wesley Snipes imortalizar o personagem, Steven Seagal foi considerado para ser Vlad, o caçador de vampiros. Pense nisso. O misticismo, a maestria marcial, a seriedade implacável. Tudo se encaixava. Um Vlad que não usaria apenas espadas, mas suas próprias mãos para desmantelar o submundo dos vampiros. Teria sido épico, brutal, mas novamente, o destino, ou talvez as decisões do estúdio, seguiram outro caminho. A visão de Seagal como Woody Walker ficou apenas na nossa imaginação, e si que nos assombra até hoje. 2 vezes ele quase vestiu a capa de herói dos quadrinhos, e 2 vezes o universo disse: não, a carreira de Seagal começou a mudar. A fórmula que o consagrou já não parecia tão infalível. E foi aí que surgiu uma ideia inusitada. Em 2001, Seagal escreveu e estrelou um filme chamado O Forasteiro. Era para ser o grande retorno. Mas o resultado foi um desastre. O estúdio odiou tanto a primeira versão que exigiu refilmagens massivas. Contrataram um novo diretor para tentar salvar o projeto, mas não adiantou. O filme foi lançado, mas a crítica e o público o rejeitaram. Foi um golpe duro. O herói que nunca errava de repente parecia ter perdido o rumo. Foi um sinal de que os tempos estavam mudando. E talvez o nosso ídolo não estivesse acompanhando. Ainda mais estranho foi o projeto chamado The Attrition, um filme que Seagal escreveu, sonhou e tentou financiar por anos. A história? Um grupo de mercenários, liderados por ele, claro, que caçavam traficantes de seres humanos na Tailândia. Parecia um retorno às origens, certo? O problema é que o filme nunca conseguia sair do papel. Ele falava sobre o projeto em entrevistas, prometia um retorno glorioso ao cinema de ação de verdade, mas os anos passavam e nada acontecia. Tornou-se quase uma lenda. Um filme fantasma. Eventualmente, uma versão foi lançada diretamente em vídeo, mas já era tarde demais. O brilho havia se apagado. O projeto que era para ser sua redenção se tornou um símbolo de suas dificuldades em se reencontrar na indústria. E então, chegamos ao ponto mais baixo. Seagal, o ícone americano, se envolveu cada vez mais com a política russa, tornando-se amigo de figuras controversas e até mesmo ganhando cidadania russa. Hollywood virou as costas. Os projetos
secaram. A imagem do herói justo foi manchada por controvérsias e acusações. O homem que antes unia plateias agora gerava polêmica. Foi triste de ver o mestre do Aikido, o herói da nossa infância, parecia ter se perdido em um roteiro que ele não controlava mais. Aquele brilho nos olhos, aquela confiança inabalável, deu lugar a uma figura distante e controversa. Olhando para trás, para todos esses projetos que nunca viram a luz do dia ou que falharam miseravelmente, a gente sente uma ponta de melancolia. Não é sobre rir dos fracassos, mas sobre lembrar do que ele representou para nós, aquele sentimento de segurança, de que não importava o quão grande fosse o vilão, Steven Seagal chegaria para resolver. Ele era o nosso herói, e talvez, no fundo, a gente quisesse que ele continuasse sendo para sempre. Cada um desses projetos fracassados é um lembrete do quão rápido as coisas podem mudar, do quão frágil é a fama. A história de Steven Seagal é uma montanha russa, de rei absoluto das bilheterias a uma figura de filmes de baixo orçamento e polêmicas. Mas a memória afetiva, essa ninguém tira da gente. As tardes vendo Sessão da Tarde, a emoção de alugar a fita de um novo filme dele na locadora. Isso faz parte de quem nós somos. E é por isso que contamos essas histórias. Para reviver, para entender e para nos conectar com aquela época que não volta mais. Obrigado por viajar comigo nessas memórias. A jornada de um ídolo é cheia de altos e baixos. E relembrar esses momentos nos ajuda a entender não só o artista, mas também a nossa própria história. Se você sentiu essa nostalgia, se você também torceu por ele em cada luta, peço de coração, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos juntos continuar desvendando as histórias por trás dos heróis que marcaram nossa vida. Até a próxima!